Fala galera, começando aqui mais um vídeo da Trading Flow. E hoje a gente vai fazer um negócio um pouco diferente. Hoje a gente vai fazer um vídeo falando de como a gente deve se posicionar, de como a gente deve fazer a leitura de pré-mercado, com notícias, indicadores, analisar como é que está o mundo. Então, simbora! Então a primeira coisa a gente vai digitar Investing no navegador de vocês, tá? Aí a gente vem aqui para pesquisar esse primeiro site aqui, investing.com. Ele já vai direcionar para o site da Investing. Então aqui vocês começam olhando as notícias, tá? Fique por dentro das 5 principais notícias de mercado. Hoje eu estou fazendo o vídeo aqui no dia 19 de agosto. Então as notícias de hoje, segunda-feira, tá? Tem outro canal, tem outro site que eu gosto de analisar, que eu gosto de ver as notícias também, que é o da Infomoney. Bom, eu gosto de entrar aqui, ó, notícias, calendário econômico. Então aqui são as principais notícias do mundo todo. Pra gente, quais são as mais importantes? Estados Unidos, Europa e Brasil, tá? Então ela é classificada por esses tourinhos. Se ela tiver um tourinho, ela é com pouca relevância. Se tiver 2, uma relevância média. E se tiver 3, ela tem aí uma probabilidade muito grande de interferir no mercado, né? Principalmente se for um número americano, tá? Então hoje ele está um dia bem tranquilo, hoje está um dia quase sem notícias, tá? Agora a gente vai começar a analisar os índices, as commodities, que é pra gente fazer a nossa posição aí antes de abrir o dia, beleza? Os primeiros itens que a gente vai avaliar vai ser aqui, ó, os índices e as commodities, tá? Então, o que a gente vai ficar de olho? A gente vai ficar de olho no S&P e no índice dólar, tá? Então, como que a gente vai fazer a análise? O índice dólar, ele é um mercado futuro americano, tá bom? Então, sempre quando ele tiver positivo, o dólar aqui pra gente, provavelmente, tá? Não significa que ele também vai seguir aí uma possível tendência de alta, mas provavelmente tem uma pequena probabilidade aí dele também seguir uma tendência de alta, tá? Depois a gente vai fazer uns cálculos, eu vou ensinar para vocês como que a gente vai separar todas essas informações. Então, índice dólar, sempre quando ele tiver, por exemplo, aqui, que ele está acima do 0.30, 0.40, 0.50, então ele já se confirmou positivo, tá? Até mais ou menos 0.10, 0.20, 0.30, ele ainda está se formando, ele ainda está meio neutro, tá? A partir daí ele já começa a definir se ele vai ficar positivo ou se ele vai ficar negativo, tá? Agora o fato curioso, pessoal, S&P 500 futuro, tá? Como que a gente vai fazer a análise dele? Esse cara aqui, ó. Isso daqui é a bolsa americana, tá? Então, sempre quando ela tiver positiva, significa que lá tá tudo bem, que tá tudo bem com a economia americana. E isso faz com que pressione a moeda para nós do dólar para baixo, tá? Então, sempre quando aqui o S&P tiver positivo, isso aqui para nós, o dólar que a gente opera, ele pode ser que seja negativo, tá? E sempre quando ele tiver negativo, ele pode ser positivo pro dólar aqui pra gente. Agora a gente vai vir aqui, ó, mercados, índices, principais índices, tá? Então aqui a gente vai ter acesso aos principais índices mundiais, tá? Pessoal, esse balancete todo a gente vai fazer sempre antes de abrir o mercado, tá? Que é pra gente ter um panorama de como pode ser que o dia se desenhe, principalmente a abertura, o início do pregão e tudo mais.
tá? Então, o que a gente vai olhar? Primeira coisa, esses reloginhos aqui, sempre quando ele tiver verde, significa que o mercado está em andamento, tá? Sempre quando ele tiver vermelho, significa que o mercado já fechou. Aqui, pessoal, é só para a gente ter um termômetro, tá? Então, o que a gente vai analisar? A gente vai bater o olho aqui nessa parte aqui, ó, variação. Positivo, 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 positivo. Isso daqui o que significa? Isso daqui significa que a economia no mundo inteiro ela tá boa, tá rodando, tá positiva, tá? Se tivesse vermelhinha, seria obviamente negativo, tá? Então vocês vão olhar sempre aqui na variação. E o que a gente consegue extrair disso? Se a economia do mundo tá boa, tá empurrando o dólar para baixo, tá? Então, vocês não vão precisar contar. Muitas vezes aqui vai estar bem equilibrado. Vocês não vão precisar contar quantos tem de verdinho, quantos tem de vermelhinho. É só para vocês terem uma ideia, tá? Vocês vão bater o olho e já vão saber se ela está mais positiva ou mais negativa. No caso aqui, obviamente, ela está muito mais positiva. Então, teoricamente, ela tá, a economia mundial está boa e isso vai fazendo com que empurre o dólar para baixo. Agora, pessoal, o item mais importante aqui, tá? A gente vai entrar no site da Bovespa. Então vamos lá. Esse daqui, ó, www.bmffbovespa.com.br. Entrei. Aí a gente vai vir aqui nessa lupa e vai digitar contratos em aberto. Vamos vir aqui por tipo de participante e a gente vai procurar o mercado futuro de dólar, tá? Vamos lá. Aqui, ó, mercado futuro de dólar. Beleza. Então aqui desse lado são o lado dos compradores e o lado dos vendedores. O que a gente vai fazer? A gente vai dar uma atenção aqui para os investidores não residentes, tá? Que são os gringos, são os estrangeiros. Esses dados aqui são do dia 16. Hoje é dia 19 de agosto, esses dados são da sexta-feira, dia 16. Então eles compraram, pessoal, 351.360 contratos e venderam 267.611, tá? Então eles fecharam o dia 16 com 83.749 contratos. O que a gente vai fazer? A gente vai subir, tá? 16/8, daí a gente vai digitar aqui 15/8, ok? Agora a gente vai lá de novo. Vamos procurar futuro de dólar. Boa. Aí a gente vai fazer o mesmo procedimento. A gente vai analisar aqui os investidores não residentes. Eles compraram no dia 15, na quinta-feira, 348.379 contratos e venderam 268.110. Tá? Então, eles fecharam aí comprados em 80.269 contratos. O que eu vou fazer? Eu fiz o cálculo, tá? Do dia 16 e depois do dia 15, um menos o outro, tá? Então aqui eu faço a mesma coisa, eu tiro 268 de 348, sobra 80.269. No dia 16 eu fiz a mesma coisa. Então eles ficaram posicionados na quinta-feira, eles estavam com 80 mil contratos e na sexta-feira com 83 mil, tá? O que a gente vai tirar dessa informação? No dia 15 para o dia 16, no fechamento do dia 16, eles compraram 3.500 contratos, um pouco mais de 3.500 contratos, tá? Então, até 10 mil contratos, depois que a gente fazer a conta, até 10 mil contratos vai ser neutro, tá? Então, como eles fecharam aí com a quinta com 80 mil e a sexta com 83.711,
700 e pouco, deu 3.500 contratos aí que eles vieram de diferença, que teve de diferença aí de quinta para sexta na compra, tá? Então, tanto se fosse na venda quanto na compra, até 10 mil contratos a gente não considera nada, não considera apenas neutro, tá? Acima disso, acima de 10 mil, se tivesse aí com mais de 10 mil contratos no nosso cálculo, ou menos de 10 mil contratos, a gente poderia considerar aí positivo se tivesse comprado, se tivesse bem comprado, e negativo se tivesse bem vendido, beleza? Então depois de fazer tudo isso, pessoal, a gente vai tirar qual conclusão? Então a gente analisou índices, a gente analisou bolsa, a gente analisou os investidores não residentes, a gente analisou as notícias, analisamos commodities, tá? Então a gente vai pegar uma folha e a gente vai marcar se tivermos mais informações positivas, mais informações negativas, mais informações neutras. Isso não quer dizer que, por exemplo, se eu tive mais informações que são positivas para o dólar, isso não quer dizer que ele vá fazer uma tendência de baixa, tá? Mas ele tem uma grande probabilidade. Ou se for, no caso negativo, né? Mais informações negativas, não quer dizer que ele vá fazer uma tendência de baixa, mas ele tem uma probabilidade muito grande. O que vai dominar bastante, que vai predominar são as notícias, tá? Fiquem bem atentos com as notícias, coloca aí um alarme um alerta, uns 10 minutos antes das principais notícias, antes de sair números. Não entrem 5, 10 minutos depois também em operações, porque o mercado ele vai estar bem volátil, tá? Eu costumo não entrar 10 minutos antes e nem 10 minutos depois, dependendo da notícia, 5 minutos antes, 5 minutos depois, tá? A probabilidade de a gente ser estopado nesse tempo aí é muito grande. Pessoal, se ficou alguma dúvida aí no vídeo, eu peço que vocês deixem no comentário, segue a gente lá no Instagram, pode tirar dúvidas, pode mandar sugestões, tá? Sugestões nos próximos vídeos. Segue a gente lá, dá uma força, se inscreve no canal, deixa seu like, tamo junto. Valeu!